Aleluia. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Glória a Jesus, eu também estou muito bem. Que alegria estar aqui com vocês, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Gente, vocês estão lindas demais. Meu Deus do céu. As mulheres confundiram o inimigo literalmente essa noite, né? Louvado seja Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Cibele, a vida do pastor Tiago, que nos confiou essa grata oportunidade de estar aqui nessa noite, compartilhando uma palavra a qual o Senhor nos confiou para esse dia. E eu sei que certamente o Senhor falará ao teu coração da mesma maneira que Ele falou comigo. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Ruth. Vocês gostam de Ruth, hein, gente? Vou revelar um segredo. Se revelar não é segredo, né, Rai? Deixa eu dizer para vocês, quase eu não prego em Ruth, sabia? Quase eu não prego em Ruth, mas nos últimos dias, o Senhor tem falado tanto comigo no livro de Ruth, e eu entendi que há uma nova estação sendo preparada, e nós precisamos estar pronta para ela. Abra comigo no livro de Ruth, capítulo 2, nós vamos ler somente o versículo, aleluia, nós vamos ler somente o versículo 14, em nome de Jesus. Enquanto você procura, eu quero louvar Deus pela vida do meu esposo. Não, Senhor, ele não foi arrebatado não, porque eu fiquei, cadê o crente? Está ali, meu bem, Deus abençoe a sua vida, tem me acompanhado, me chamo Railine Resplande. Pastor, é porque minha mãe, eu não nasci no lar cristão, mas ela já me projetava para isso. Quando eu nasci, eu aprendi a falar meu nome, eu acho que eu fui batizada no Espírito. Já comecei falando línguas estranhas. Sou casada há 16 anos, esse ano faço 17, mãe de 2 filhos, Pietro e Mateu, congrego na Assembleia de Deus Madureira, e para a glória de Deus nós temos compartilhado a palavra do Senhor, aonde o Senhor tem nos levado. Então, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ajuda a irmã que está do teu lado, crente. Olha para ela, fala para ela assim, vaso, está entre o livro de Juízes e o livro de Samuel. Se ela não saber, você fala, vamos fazer uma leitura bíblica anual que você vai aprender. Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Laís também, que está presente, uma amiga que o Senhor nos deu. Tem mais 2 amigas minhas que acho que estão ali. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A banda me acompanha, por favor. A banda pode acompanhar todo mundo. É porque eu canto em dó. Dó de mim, dó de vocês e dó da igreja. Mas se eu endoidar, vocês endoidam comigo, porque eu acho que as irmãs estão cansadas. Vocês estão cansadas, gente? Glória a Jesus. Mas se puder me acompanhar, gratidão. Diz assim a palavra do Senhor. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão. Molhe o seu pão no vinagre. Algumas traduções está escrito molhe no vinho. E ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. E ela comeu, até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Vamos ler mais uma vez? Na hora do quê? Na hora de comer, na hora da refeição. Boaz disse a Ruth, venha para cá, coma do pão e molhe o seu pão no vinagre. Repita comigo, vinagre. E ela sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. E ela comeu até que ela ficou satisfeita. Você pode fechar os seus olhos para você orar comigo, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos louvar e exaltar o teu nome. Senhor, nós entendemos e compreendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada do que foi feito, Senhor, não tem outro motivo a não ser adorar a Ti. Eu sei que essas mulheres já foram ministradas por palavras, louvores, e certamente o Senhor continuará falando em nosso meio.
Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor fala e não te calas, e cada palavra que sair da minha boca não seja conforme eu espero, nem venha corresponder a uma perspectiva humana, mas nós possamos falar aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Senhor, desde esse momento nós já oramos repreendendo todo o nível de batalha espiritual. Pai, nós já oramos cancelando todo o cansaço da mente, todo o cansaço físico, todo o cansaço emocional. E enquanto essa palavra for pregada, se alguém precisa ser curada, ela será curada pelo poder da palavra. Enquanto essa mensagem for pregada, se a sua igreja precisar ser avivada, aviva a tua igreja pelo poder da palavra. Enquanto essa mensagem for pregada, se alguém precisar ser liberto, que o Senhor liberte pelo poder da palavra. Eu oro, eu agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Olha para essa irmã que está do teu lado, diga para ela: minha irmã, a mesa é um lugar de cura. Fala para ela: a mesa, ela revela as raízes que não foram tratadas. Então diga para ela: não tenha medo de se assentar à mesa. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos diante de um texto. A banda, quando tiver ok, pode dar lugar, vaso. Se eu endoidar, vocês endoidam comigo. Principalmente você, baterista. Dá lugar, meu filho. Ih! Ó, o crente está ligado. O crente está na mesa. Glória a Jesus. Nós estamos diante de um texto bíblico muito pregado, muito ensinado e muito dito. Ora, nós percebemos o quanto vocês celebraram ao ouvir a palavra de Ruth. Então é bem verdade que você já sabe a narrativa bíblica que o livro de Ruth está inserido. Mas eu preciso pontuar algumas coisas para você, para que você entenda o teor da nossa mensagem. Tá. Acho que eu não estou ouvindo barulho não. Ah, tá arrumando ainda? Ah, tá ok. Vocês têm paciência comigo que dá certo. Ah, isso. O livro de Ruth, ele é inserido no contexto onde o Senhor, ele traz o povo israelita de uma promessa que o Senhor havia feito e liberado para a vida deles. O Senhor levanta um homem por nome de Moisés. Moisés conduz esse povo pelo deserto. Chega um momento que Moisés não caminha mais com esse povo e o Senhor levanta um outro líder, a sabermos Josué. Josué caminha com esse povo e enquanto Josué caminha com eles, esse povo caminha debaixo de uma orientação, esse povo caminha debaixo de um propósito, esse povo começa a lutar pelas terras prometidas e a conquistá-la, porque tinha uma liderança que ensinava, caminhava e induzia eles a permanecer na centralidade do propósito, que é, antes de conquistar, celebrar, adorar e ser fiel ao Senhor. Só que a Bíblia diz, no último capítulo do livro de Josué, que quando Josué morre, esse povo perde o governo. Aí entra o período dos juízes, que acontece aproximadamente 300 anos. Durante 300 anos, esse povo perde a sua origem. Hora ou outra, o Senhor precisa levantar um juiz. Ele levanta Débora, ele levantou Daniel, ele levanta Sansão. Para quê? Para alinhar aquilo que o povo havia perdido. Quando eu olho para isso, eu consigo me preocupar. E eu imagino que aqui na cidade de Tangará, especificamente na Igreja Batista da Vila, isso não acontece. O que, missionária Railine? Alguém que só sabe caminhar quando tem uma liderança na frente, porque nós precisamos entender que a nossa fé e a nossa atitude e convicção não tem que estar estabelecida na visão horizontal, mas sim na visão vertical. O meu posicionamento não depende e não interfere ao posicionamento do meu pastor. Por quê, Railine? Porque eu tenho que ter convicção que embora o meu pastor seja um homem de Deus, embora o meu pastor tenha uma liderança honrosa para a glória de Deus, eu preciso entender que a hora que ele não estiver presente, eu tenho que caminhar. Perceba que tem pessoas que só caminham na fé se uma amiga que convidou estiver do lado, se a líder do grupo familiar, do GF, da célula estiver com ela, se a pastora estiver por perto. Se a pastora estiver perto, eu estou crente. Se o pastor está longe, eu começo a querer me desviar. Mas em nome de Jesus, essa geração não vai nos alcançar. Nós não entraremos na mesma
uma geografia que esse povo entrou. É justamente aí, é num período de apostasia, é num período de falta de identidade, é num período onde eles se perdem, que de repente o livro de Ruth é inserido. E por que o livro de Ruth é inserido? Porque o nosso Deus, ele é pedagógico e ele decide ensinar o povo. E como é que ele incide ensinar, Railine? O livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor é o que provém o bem e ele também provém o mal. Como é isso? No Êxodo, o Senhor permitiu que 10 pragas chegassem no Egito para fazer o povo transicionar de uma geografia. No livro de Juízes, ele permite que alguém levanta para castigar o povo. E também no livro de Juízes, ele permite que uma grande seca instaure sobre aquela igreja. Uma seca é um momento de adversidade. Uma seca é um momento de instabilidade. A Bíblia diz que havia fome em Belém. Belém é a terra do pão. Belém é a terra da promessa. E eu quero que você atenda os seus olhos para isso. Não é porque você está na terra da promessa que você está livre de passar adversidade na tua vida. Não é porque você está numa geografia que tem promessa, que essa geografia que tem promessa não pode ser tratada, não pode ser ensinada. Eu vou simplificar para que você entenda. Não é porque você veio no culto, não é porque você está na conferência, não é porque você faz parte da liderança cristã, não é porque nós carregamos uma Bíblia do lado, não é porque nós damos glória a Deus, não é porque nós damos aleluia, que nós estamos livres de ser ensinados pelo Senhor. Porque o nosso Deus, ele não é somente Deus, ele é Pai. E a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho, ele cutuca ela, fala: aceita a correção, crente. Não, fala. Aceita a correção. Essa correção que o Senhor às vezes tem para a tua vida, ela não vem para te matar, ela vem para te edificar. Essa correção que o Senhor coloca para a tua vida não é perseguição, é alinhamento. Tem pessoas que estão dizendo: a pastora está me perseguindo, a missionária Railine está me perseguindo, toda pregação que eu abro no Instagram, no YouTube, no TikTok está me perseguindo. Não, é o céu dizendo para você: eu vou atrás de você até você alinhar o propósito do céu com a terra. Eu vou atrás de você até você entender aquilo que eu liberei para a tua vida. Talvez você não está entendendo, mas o Senhor está dizendo: não adianta você fugir do meu processo, porque a Bíblia diz: pode subir ao mais alto monte ou descer ao mais profundo vales, eu estarei lá a te contemplar. O Senhor está dizendo: eu contemplo cada passo que você passa, eu contemplo cada atitude que você vive, eu contemplo tudo aquilo que você está vivendo e fazendo. Aleluia. Ele está vendo. Eita, coisa linda, Jesus. Ele está pronto. Aí a Bíblia diz que há um período de fome, e detrimento a isso, aparece uma família no meio do contexto, a saber, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Elimeleque nasceu e era da origem da terra do pão, da terra de Belém. Mas na hora que a adversidade bate na porta, o texto bíblico diz que ele simplesmente vai para Moabe. Moabe era uma terra estrangeira, Moabe era uma terra pagã. E quando eu lia isso, o Espírito fala comigo: Railine, perceba que tem pessoas que mesmo estando em uma terra fértil, ele não tem raízes firmadas, ele vive de estação. Mesmo estando em um ambiente saudável, mesmo estando em um ambiente que ele tem alimento bíblico, mesmo estando em um ambiente que ele tem pessoas sólidas, mesmo estando em um ambiente onde ele tem reparação emocional, física e espiritual, ele vive de estações. E que estações são essas? Quando tudo está bem, eu permaneço, mas quando qualquer coisa começa a desafrouxar ou começa a desenrolar, a minha tendência é se O problema é que Elimeleque, ele vive de estação. Mas essa noite eu não vim tratar pessoas que vivem de estação, até porque se tem alguém de estação, eu creio que você nem consegue chegar aqui amanhã de novo. Mas quem tem raízes não, quem tem raízes permanece. Quem tem raízes não levanta o pé, quem tem raízes não troca o banco, quem tem raízes não decide mudar de igreja, quem tem raízes não decide abandonar a Cristo. Eu vou falar do jeito que o Espírito Santo fala no minha boca nessa noite. Quem tem raízes não decide largar a família porque o casamento não está bem. Quem tem raízes não decide largar o filho porque as coisas não estão bem. Quem tem raízes está dizendo: se tudo está bem, eu permaneço, e se não tiver, eu também vou. Anarachúria. Será que tem mulher que tem raízes aqui?
Será que tem mulher que tem raízes aqui? Porque o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: nem todos os dias as coisas estarão favoráveis, nem todos os dias você estará bem, nem todos os dias a tua casa espiritual estará da maneira que você espera, mas isso não é motivo plausível para você pensar em desistir. Isso não é motivo para você pensar em parar. Ailine, como assim? Eu sirvo no dia que eu estou bem. Ei! Nós somos o ser tricotômico, corpo e alma e espírito. É bem verdade que o nosso espírito muitas vezes é silenciado pelas dores na nossa alma. E quando ele é silenciado, nós temos a tendência a nos entregar para as coisas que nos paralisam. Foi exatamente o que Elimeleque fez. A fome é uma necessidade, sim ou não? Sim. Nós fazemos jejum até de 40 dias sem comer. Mas talvez passar disso, nós não teremos resistência. Vocês fazem, né, gente? 40 dias? Pensei que era só eu que não fazia. Nós aguentamos, o nosso corpo, cientificamente dizendo, ele suporta. Mas chega uma hora que ele não aguenta mais. E aí você vai buscar subterfúgio, você vai buscar uma válvula de escape. E o problema é justamente isso. Tem pessoas que nem conseguem respeitar o limite do seu suportar. Você já decide sair antes do vento soprar. Você já decide sair antes da coisa acontecer. Você já pensa em desistir antes das coisas apertarem o suficiente. Você olha para o cenário e diz: eu não vou ficar. É mais ou menos assim: vamos fazer um propósito de jejum de 3 dias. Nas primeiras 12 horas você fala: eu estou desmaiando. Nas primeiras 24 horas você fala: chama a UTI, chama o SAMU, eu estou indo para a UTI. Por quê? Porque a nossa carne está gritando. Só que nós não estamos entendendo que aquilo é uma forma pedagógica do Senhor nos ensinar. Elimeleque não suportou o processo, e por ele não suportar o processo, ele desce para Moabe. Só que agora Elimeleque desce para Moabe, e a Bíblia diz que ele leva consigo a sua família. Ele tinha uma mulher por nome de Noemi. O texto não revela, mas a cultura judaica e a cultura do Antigo Testamento também nos ensina que naquela época as mulheres não tinham o direito de fala como hoje nós temos. Ou seja, Noemi foi para uma terra que ela não foi perguntada: Noemi, tu quer vir? Não, ela foi inserida. E nessa terra que ela foi inserida, a Bíblia diz que ela perde o marido, ela perde a terra, ela perde a casa, ela perde os amigos e ela perde os seus 2 filhos. Nós vamos tratar a primeira raiz agora. Era uma mulher firmada, sim ou não? Era uma mulher que conhecia Jesus, sim ou não? Mas mesmo conhecendo Jesus, ela teve que viver percas na sua vida e na sua história. Mesmo conhecendo a Cristo, ela teve que deixar coisas, ela deixou pessoas, e ela teve que sepultar um marido e 2 filhos. Ela perdeu, mas o fato dela perder me chama algo, muita atenção. Ela perdeu os seus filhos, ela perdeu a sua geografia, ela perdeu a sua casa, mas ela não perdeu a raiz que estava firmada em Deus. Alguém entendeu? Ela não perdeu a raiz que estava firmada em Deus. O maior problema nosso é que às vezes nós somos colocadas em um ambiente que nós não queremos ir. Nós somos transicionadas para uma área que nós não queremos pisar. E nessa área nós vivemos perca, nós vivemos dores, nós vivemos aflições. Só que quando nós vivemos aflições, nós temos a tendência de deixar que a aflição muda a identidade que nós carregamos. Nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar, nós começamos a dizer: por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo aquilo? Só que Noemi não. Noemi, por mais que ela perdeu tudo que ela perdeu, ela conseguiu manter a raiz tão firmada que ela conseguiu passar para alguém, mesmo diante da dor que ela estava enfrentando. O que o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite é: independente daquilo que você esteja vivendo, se você se caracteriza como uma mulher enraizada, o vento pode soprar, a porta pode fechar, alguém pode perder, pode mudar você da geografia, que você permanece do mesmo jeito. Eu vou falar de novo para que você entenda, eu vou simplificar você. Podem mudar você do cargo que você ocupa, podem mudar você
você, da forma que você trabalha. Podem dizer que você não tem mais oportunidade para cantar, para adorar, para servir na cantina, para recepcionar, mas você não altera a adoração que você carrega pela oportunidade que você tem. Você entende que a sua adoração, ela é indiferente do momento que você vive. A sua adoração, ela não é movida pela circunstância, pelo contrário, é a adoração que muda as circunstâncias que você está vivendo. O Senhor está dizendo para alguém aqui, independente das dores que você passou, independente das portas que fechou para você, por que você parou de adorar? Por que você parou de glorificar? Ailine, você não sabe como está a minha condição financeira, mas o Senhor está dizendo para você, ei mulher, você é uma mulher enraizada, e mulher enraizada suporta o vento que sopra, a mulher enraizada suporta a fofoca que levanta, a mulher enraizada suporta a negligência que é feito com ela, a mulher enraizada, ela suporta quando alguém diz não vai, não pode, ela permanece. Alamaiosebe, Canarasúbia. Tem mulheres que estão aqui, que você sabe que você poderia estar fazendo muito mais e você parou de fazer. Eu não estou pregando para quem chegou agora, eu estou pregando na Ruth. Noemi, desculpa. Noemi era conhecedora da palavra, e porque uma oportunidade não deu certo, Noemi, você está desistindo de cumprir o ofício que o Senhor te confiou? Porque você não teve a oportunidade de viver o que você precisava de viver? Porque você não conseguiu, quem sabe, trazer quem você queria trazer? Porque quem sabe você não conseguiu vestir a roupa que você queria vestir, Noemi? Aí você entrou assim no culto, ó. Chegou assim na conferência. Você não está entendendo? O nosso Deus, Ele não trabalha nada por acaso, tudo existe um propósito. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Esse tempo que você está vivendo, o Senhor já estabeleceu um propósito. Talvez, Noemi, você veio magoada, chateada, você veio arrastada, mas o Senhor te colocou nesse ambiente porque tem uma Ruth para você resgatar. Talvez, Noemi, você não está entendendo o propósito que o Senhor colocou sobre a tua vida. Ele te chamou de adoradora, Ele te chamou para você ser uma aconselhadora, e simplesmente pelas marcas que foram imputada em você, você está pensando em parar, você está pensando em desistir. Da hora que você entrou dessa porta para dentro, você não liberou uma palavra profética para quem está do teu lado. Da hora que você entrou nessa porta para dentro, você não conseguiu entender qual foi a ambiência que o Senhor te colocou. Eu estou em terra estrangeira, pode até estar em terra estrangeira, mas a sua identidade não é alterada pela terra que você pisa, a sua identidade não é modificada pelo ambiente que você está. O Senhor está dizendo, ei Noemi, você ainda está no culto, Noemi, e uma vez no culto nós adoramos ao Deus do culto, glorificamos ao Deus do culto. Tem mulher adoradora aqui? Tem mulher adoradora aqui? Se tem mulher adoradora, eu vou dar 5 segundos para você adorar. Eu vou dar 5 segundos para você adorar. Você não está entendendo? Ebimeleque pode ser o teu marido, mas pode ser uma situação que causou para você não chegar. Abimeleque pode ser o seu companheiro, mas pode ser uma fofoca que levantou para você parar. Elimeleque pode ser a linha de delimitação dizendo que você não iria alcançar. Elimeleque pode ser a depressão, pode ser a ansiedade. Elimeleque pode ser a crise do pânico. Mas o Senhor está dizendo, já que chegou, agora adora. Adora, Noemi. Você sabe o que carrega, você sabe o que você tem, você sabe o que suportou. Ela perdeu, mas ela está viva. Ela chorou, mas ela está viva. Ela está caluniada, mas ela está viva. Ela está machucada, mas ela... Aleluia! Aleluia! Arabaia somenevácia. Ela está viva. Meu Deus do céu, eu sinto Jesus aqui. Ela está viva, eu preciso repetir isso para alguém. Você está viva.
O luto chegou, mas você está viva. Ai, berrebaio. O luto chegou, mas você está viva. O luto bateu na porta, mas você está viva. Alguém saiu de casa, mas você está viva. Alguém não te chamou, mas você está viva. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida nessa noite. Que todo espírito que te limitava caia por terra agora e receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida em nome de Jesus. Me dá um pouco de retorno, por favor. Receba a vida. O Senhor está ministrando vida na sua história. O Senhor está ministrando vida na tua vida. Aonde o luto pensou que ia roubar a tua adoração. Aonde o luto pensou que ia roubar a tua adoração. Aonde o luto pensou que ia parar aquilo que o Senhor te confiou. Tem pessoas que estavam com o projeto dizendo: como é que eu vou ensinar? Sendo que a geografia que eu estou passando, ela limita a continuidade da minha história. Tem pessoas que estão dizendo: como eu vou pregar cura sendo que eu estou doente? Deixa eu dizer uma coisa: nada é sobre aquilo que você vive, mas tudo é sobre a palavra que você carrega. Entende? Pega na mão dessa irmã que está do teu lado, se você pode. Se não, tudo bem. Diga para ela: nada é sobre aquilo que você vive. Fala: mas é tudo baseado na palavra que você carrega. Fala: é baseado na palavra que você carrega. O Senhor está dizendo: o teu momento não vai definir a tua história, mas a tua palavra define o momento que você está vivendo. A palavra do Senhor sobre a tua vida. Ele está dizendo para uma Noemi: ei Noemi, alguém pode estar dizendo como é que ela está de pé. Não sabe que foi a palavra que te levantou e por isso você permaneceu. Não sabe que é a intimidade que você tem e por isso você permaneceu. Não sabe que é pelas raízes que você carrega e por isso você permaneceu. Moab está achando que ela limita a tua história. Ela não sabe do nível de intimidade que... Oh, meu Deus! Ela não sabe o nível da intimidade que você tem. Tem intimidade. Tem intimidade. Noemi, você não pode parar. E por que não, Railine? Porque existe um propósito na sua caminhada. A Bíblia diz que ela chega na terra de Moabe. Os moabitas são uma terra caracterizada como amaldiçoada, segundo o livro de Deuteronômio. E por que, Railine? Porque os moabes nascem a partir de um relacionamento incesto de Ló com a sua filha mais velha. Era uma terra que não era bem vista, não era bem quista. E era justamente nesse momento, nesse cenário, que ela encontra com uma mulher que tem por nome de Ruth. Ruth, a moabita, a esquecida, a excluída, a rejeitada. Todos nós que carregamos as características de exclusão, temos a tendência de imaginar que ninguém irá olhar para nós. Temos a tendência a imaginar que ninguém poderá acessar a nós. E a verdade é que a própria sociedade imputa isso. Prova disso é quando nós vamos para o Evangelho, segundo escreveu João capítulo 4, que existia uma mulher samaritana. Lembra que os judeus não poderiam passar por Samaria? O rótulo é: se é excluída, se é esquecida, se é alguém que é manchada, deixa ela lá. Quantas mulheres entraram aqui com a mesma história de Ruth? Se não tiver ninguém, eu for a primeira. Porque da origem que eu vim, era totalmente improvável que hoje eu estivesse aqui. O Senhor não me chama, quando o Senhor me alcançou, eu não estava no altar, eu não era filha de pastor, pelo contrário. Eu vim de uma família promíscua, eu vim de uma família adúltera, eu vim de uma família alcoólatra, eu vim de uma família que adorava os outros deuses. E mesmo assim, o Senhor olhou para mim. Eu preciso agora falar para você, Ruth, que você não foi passada por acaso, que o Senhor ele não errou quando Ele te escolheu ou quando Ele te encontrou, porque as marcas que nós carregamos revelam as raízes machucadas que nós temos. Quem sabe pela raiz que você carrega, você limita aquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida, dizendo: como é que o Senhor vai olhar para mim, uma moabita? Como é que o Senhor vai olhar para mim, uma mulher abandonada, uma mulher esquecida? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele decidiu passar em Samaria. Está escrito em João 4, Ele decidiu. Railine decidiu porque Ele tinha outra opção? Tinha, mas mesmo tendo outra opção, Ele não
não abriu a mão daquela mulher, da mesma maneira que Ele não abriu mão da tua vida nessa noite, Ruth. Talvez você esteja sentada nessa cadeira dizendo: é impossível eu estar aqui, era impossível eu estar nesse núcleo, é impossível eu estar nessa reunião. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu sinto de Deus para liberar para alguém: te prepara, porque hoje você está sentado aqui, mas na próxima reunião, no próximo culto, na próxima conferência, pode ser você que vai estar pregando, vai ser você que vai estar cantando, vai ser você que vai estar tocando os instrumentos. Ah, você não entendeu, eu vou liberar de novo. Se você é uma Ruth que era caracterizada como improvável, o Senhor está dizendo: eu estou entrando na improbabilidade, eu estou entrando no lugar que ninguém entrou, pisando no território que ninguém pisou, para dizer para você que você é escolha minha. As suas dores não limitam a sua história, as suas marcas não limitam a tua história, Ruth. As marcas que você carrega, o histórico familiar que você tem, a família que você foi gerada, os traumas que foram imputados sobre você, as maldições lançadas sobre você, ela não limita o agir de Deus sobre a tua vida. Enquanto eu estou pregando, eu posso sentir o Espírito Santo de Deus pisando em terras que ninguém pisava, entrando em casas que ninguém entrava, tocando em virei, calabaio, remanda, camanchubi. Ah, meu Deus do céu, o Senhor está entrando em lares hoje para dizer para você: eu vou entrar na tua casa, se prepara, porque eu vou pregar para uma mãe. A tua filha pode ser prostituta hoje, mas amanhã. Eu queria só 5 para crer. Eu queria só 5 para crer. Isso é profético. Deixa eu dizer, meu Deus do céu, hoje eu não vim ser ministra, hoje eu não vim na incumbência de pregadora, hoje eu vim no ofício profético, e eu vou entregar aquilo que o céu me confiou. O Senhor está entrando em casas aqui que alguém olha para o teu marido e diz que é impossível, pois assim te diz o Senhor: ainda este ano eu visitarei a tua terra, ainda este ano eu entro no meio do vício, ainda este ano eu entro no meio da prostituição, ainda este ano eu vou quebrar ciclos. Eu vejo o Senhor quebrando ciclos nessa noite, de pessoas que pensavam que estava impossível viver, impossível caminhar, e Ele está dizendo: eu estou entrando, eu estou entrando, eu vou quebrar toda maldição que te aprisionava, todo rótulo moabita sobre a tua vida cai por terra hoje, toda palavra lançada sobre a tua história não permanecerá. Aleluia. Aleluia. Se vocês entendessem aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Pastora Cibele, prepara. Não sei onde que a pastora está. Pastora Cibele, prepara, porque o Senhor vai trazer improváveis para essa casa. Alguém que lá fora o mundo rejeita, o Senhor vai trazer. Ele vai trazer para esse altar. O Senhor pede para mim te dizer que as cadeiras vazias serão preenchidas pelas pessoas mais improváveis de Tangará da Serra. Aqueles lugares que as pessoas excluíram, que dizem: não quero, não serve, não basta para mim. O Senhor está dizendo: não presta para o mundo, porque está na mão do mundo, mas vindo para a mão de Deus, Ele vai prestar, vai servir, o nome dEle vai ser glorificado. Prepara, porque há uma expansão sendo liberada para este lugar, há uma expansão sendo liberada para essa casa. E se eu fosse você, pegava essa palavra, porque se for alguém da tua casa, é alguém da tua casa que estará sentado aqui. Tem alguém pegando ali, tem alguém pegando aqui. Profetiza em ambiente profético. Palavra não é palavra, palavra é decreto. Grita nessa cadeira: é meu filho, é minha filha, é minha mãe, é minha vizinha. Profetiza, 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 profetiza. Esse lugar, eu já profetizo, esse lugar vai ser ocupado pela minha mãe. Esse altar também vai ser ocupado pela minha irmã. O Senhor está dizendo: libera palavras proféticas.
Meu Deus do céu. Aleluia. Noemi achou que ela foi lá por acaso, mas ela não sabia que ela foi lá para um resgate. Existia uma mulher que tinha as mesmas dores que ela. O que foi que Noemi perdeu? Marido. O que é que Noemi se tornou em Moabe? Estrangeira. Noemi teve que suportar a dor do luto. E Ruth também. Mas a Bíblia diz no capítulo 1 que Ruth olha para ela. Elas descobrem que o Senhor visitou a terra de Belém. O Senhor, quando faz uma visitação, Ele muda a estação. E quando Ele muda a estação, ela decide voltar. Mas ela não volta só porque o Senhor tinha visitado. Ela volta porque o propósito tinha sido estabelecido. Se você quer voltar às coisas que estavam bagunçadas na sua vida, restabeleça o propósito. Alinha o propósito. Alinha a chamada. Alinha a entrega. Alinha aquilo que o Senhor quer que você alinha. A Bíblia diz que elas decidem voltar e você sabe, Orfa fica e Ruth vai. Ruth permanece alinhada, caminhando lado a lado. Só que quando Ruth vai transicionar, ela fala algo muito lindo no texto, aonde ela diz, no versículo 16: não insista para que eu deixe, nem obriga para que eu não a siga. Porque onde quer que você for eu irei, e onde quer que pousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu. Peraí, a mulher que nasceu em uma terra pagã, esquecida e excluída, identificou em Noemi uma identidade. Ela tem um povo, eu também tenho. Ela tem um Deus, eu também quero. Aí a Bíblia diz que elas saem caminhando. Quem decide seguir com Noemi? Foi Noemi que decidiu arrastar Ruth ou foi Ruth que disponibilizou aí? Quem diz? Quando elas chegam naquele lugar, perceba, a Bíblia diz que eles não tinham onde morar, não tinham onde habitar. As terras que era de Abimeleque ele já havia vendido, e agora elas estavam desamparadas. Só que duas coisas acontecem. Quantas coisas acontecem? Vocês estão aí, crente? Quantas coisas acontecem? Duas coisas. Primeiro, revela-se a vontade de Ruth de servir a Noemi. Porque independente daquilo que Noemi tem, Ruth continue fazendo e oferecendo o melhor para ela. Então o Senhor colocará pessoas na nossa vida que não vai caminhar conosco por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Outra. Quem é que resgatou Ruth? Noemi. Quem é que pregou para Ruth? Noemi. Mas a Bíblia diz que quando Noemi entra na terra de Belém, alguém olha para ela e diz: essa não é Noemi? A mulher que deixou a terra? A resposta dela revela que, embora enraizada, ela estava machucada. Porque ela diz: não, louvando, promovendo conferências, viajando, ministrando, estão firmadas, mas as raízes estão machucadas. Sabe, Noemi, o Senhor sabe que você também não parou de fazer, mas Ele sabe que mesmo porque você não parou, muitas coisas te machucou. Ele sabe que você não tirou a camisa do congresso. Ele sabe que você não tirou a camisa da conferência. Mas por muitas vezes, você fez a camisa da conferência, alinhou as cadeiras, filmou o culto, fotografou, mas com as raízes machucadas, marcadas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu conheço a sua dor. Eu sei que a vontade que você tinha, Noemi, era de desistir de tudo
mas você foi forte o suficiente para permanecer. Que não era minha. Todas as vezes que nós disponibilizamos a cuidar de alguém, nós estamos também suscetíveis a carregadores que ninguém sabe. Eu sei que nessa noite tem mulheres que estão aqui que cuidam de casa, mas estão marcadas por uma dor. Cuida de maridos, mas estão marcadas por uma dor. Cuida de ministério, mas está marcada por uma dor. Está à frente de uma conferência, mas está marcada por uma dor. Está à frente de uma liderança, mas está marcada de uma dor. E eu preciso gritar para você, Noemi, nessa noite, que o Senhor, Ele não está sendo negligente à sua dor, mas você não está entendendo que essa dor, ela está te forjando. Você não está dentro que essa dor está te lapidando. Eu sei, Noemi, que você veio arrastada e você ainda perguntando: por que que tem gente atrás de mim? Por que que o meu GC está crescendo? Por que que a minha célula está aumentando? A verdade, Noemi, é que você pensa que você nem tem mais o que dar. A verdade é que você pensa que nem tem mais o que pregar. Mas o Senhor está dizendo: você não percebeu que mesmo debaixo de tanta marca, debaixo de tanta amargura, debaixo de tanta guerra, ainda assim você tem nutriente para oferecer. Pega na mão dessa mulher que está do teu lado. Fala para ela: ah, Noemi, você suportou tanta coisa. Fala para ela, sabe por quê? Porque muitas vezes nós pregamos muito só sobre Ruth e nós esquecemos que a Noemi chegou primeiro. Fala para ela: ô Noemi, obrigada. Obrigada porque mesmo machucada você guardou a tua dor para me levantar. Obrigada porque mesmo ferida você levantou para me ajudar. Ei, eu sei que eu estou pregando para mulheres que mesmo estando em enfermidade, ela levantou para cuidar da sua enfermidade. Eu sei que eu estou pregando para mulheres que mesmo estando com problema em casa, ela levantou para cuidar do problema na tua casa. Eu sei que eu estou pregando para mulheres que mesmo não tendo como resolver o seu problema, ela colocou esse problema no bolso e diz: fica tranquila, minha filha, porque eu vou te ajudar. Eu estou pregando para uma mãe que não desistiu de uma filha. Eu estou pregando para uma pastora que não desistiu da ovelha. Eu estou pregando para uma liderança que suportou calado, que ninguém suportaria gritando. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu vejo a sua dor. Em nome de Jesus, que toda dor que foi causada em você pelo ofício que você carrega, que toda dor que foi causada em você pelo ministério que você exerce, que toda dor que você teve que suportou para permanecer com a palavra que lhe for entregue de pé, seja curada nessa hora, porque eu sei as dores que marcaram a tua vida, mas mesmo assim você suportou, mas mesmo assim você suportou, mas mesmo assim você suportou. Obrigada, Noemi, por você ter guardado às vezes a angústia da tua alma para cuidar da angústia de alguém. Espírito Santo, Espírito Santo, Revassúria, Ele te cura nessa hora, na baiaça. O Espírito Santo te cura nessa hora, Noemi. Você não vai mudar os rótulos, você não vai mudar a identidade, você não é amarga, não. Você não é amarga, em nome de Jesus. Eu oro para que agora o Senhor visite as suas raízes. Ele visite as raízes que foram mexidas, que foram marcadas. Ele visite as raízes que foram mais tantas vezes, até mesmo, quem sabe, tentado arrancar de você. Que nessa hora o Espírito Santo de Deus, Ele possa te visitar, trazendo cura sobre a tua vida, trazendo cura sobre o teu chamado, trazendo cura sobre as suas emoções, fazendo você entender que mesmo marcada você permaneceu, e que o Senhor estabeleça sobre você uma firmeza de permanecer. Noemi revela que mesmo ferida, amarga, ela exerceu o seu ofício. E agora Ruth entende que está na hora de Noemi descansar para ela trabalhar. Noemi, ela não foi porque ela foi obrigada. Ruth não foi porque ela foi obrigada, é diferente. Ruth, ela decidiu ir. E quando ela decide ir, ela também tem que suportar os processos que ela vai ter que passar. Ruth entende que ela vai precisar suportar os processos. Porque perceba, uma foi inserida, a outra decidiu ir. Quem decide ir tem que abraçar o processo completo, não pela metade. Como, Railine, é isso? Perceba que ela sai andando
Mas tem um momento que ela precisa se prostrar. Alguém cata espilha de pé? Alguém cata espiga de pé? Será que nós vamos fazer igual o machado? Estender a mão, o machado sair da água e vir para a nossa mão? Para catar a espiga? Os primeiros processos da nossa vida nunca começam num lugar de visibilidade. Começa no lugar de entrega. Começa no lugar de renúncia. Começa no lugar de quebrantamento. Começa no lugar que quando o meu eu morre, para que o eu dele permaneça e estabeleça sobre a minha vida. Sabe qual é o problema das Ruths? Eu quero transicionar de ambiente, eu quero mudar as minhas raízes, eu quero estabelecer a minha identidade, mas eu quero permanecer aqui, na posição altiva. O Senhor está dizendo que se quiser ser o primeiro, seja o último, porque a Bíblia diz que os últimos serão os. Maior é o que serve do que o que é servido. Então desça. Se submeta aos processos que o Senhor está colocando para a tua vida, porque esses processos são ensinamento para a tua vida, para a tua história. A maioria de nós mulheres, nós temos uma coisa chamada ego, vaidade. Que vaidade é essa? Eu quero chegar já estando no lugar de destaque. Nenhum ministério começa no altar, ou melhor, vou reedificar, no altar da igreja. O maior ministério começa no altar dentro da sua casa, fechando a porta do teu quarto, dobrando o seu joelho, falando com o Pai secreto, e em público seu Pai te honrará. Nós não queremos viver estágio, nós não queremos cuidar da cantina, nós não queremos limpar o banheiro, nós não queremos arrumar a cadeira, nós não queremos varrer aqui. Railine, você já fez tudo isso e muito mais. Problema é que nós queremos transicionar do ambiente que o Senhor está nos tirando da terra de Moabe. E não queremos quando alguém olha para nós e diz: ei, vamos lá ajudar a lavar as panelas dos espetinhos que nós fizemos, porque está sujo lá. Eu vou de salto, tira o salto. Mas vai manchar minha roupa, faz parte do processo. Ruth, a Bíblia diz que Ruth continuou pegando as espigas na terra de Boaz. Ela foi justamente para a terra de Boaz. Boaz era o remidor, segundo a lei de Levítico. A lei dava para o parente mais próximo, que tinha condição de resgatar aquilo que o parente havia perdido. Ou seja, Boaz era o resgatador. Aqui no texto, aplica-se a Boaz a pessoa de Cristo, o que vem para resgatar uma igreja que foi perdida. Boaz chega e quem ele encontra? Ruth. Ele encontra Ruth sentada, tirando selfie, conversando. Como ele encontra Ruth? Como ele encontra Ruth? Se hoje o Senhor chegasse para resgatar alguma coisa na tua vida, como ele te encontraria? Buscando? Orando? Apresentando a ele as raízes que estão machucadas na tua vida? Apresentando a ele a herança que você carrega familiar? Apresentando a ele os traumas que lhe foram imputados? Porque Ruth encontrou prostrada, trabalhando. Prostrada, trabalhando. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele não quer que nós vamos para a rede social postar as coisas que nos marcaram na nossa infância. Ele não quer que nós sentamos na nossa mesa ou vamos tirar satisfação com os nossos pais. Ele não quer que nós vamos para a nossa liderança e dissemos para ele: liderança, eu estou machucada porque foi isso. Não, não é isso. Ele está dizendo: só ora e trabalha, só ora e trabalha, só ora e trabalha. Porque enquanto você ora e trabalha, ele está se aproximando, ele está chegando perto, ele vai chegar quando você nem imagina. A Bíblia diz que Boaz chega, e quando ele chega, ele não encontra uma mulher murmurando, ele não encontra uma mulher fofocando, ele não encontra uma mulher mentindo, ele não encontra uma mulher em roda de conversa, ele não encontra uma mulher com picuinha. E eu preciso liberar isso, que o espírito de divisão, de fofoca, diz que no meio dessa igreja não prevaleça mais. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi levantado para ser contenda no meio dessas irmãs, não vai ter espírito que vai prevalecer, porque todas as vezes que o espírito de fofoca te procurar, ele vai te encontrar trabalhando e orando, trabalhando e orando. Quando alguém ligar para você: eu preciso falar para você o que aconteceu com a conferência, se for para edificar vai ter acesso, se não for não vai ter jeito, porque você está trabalhando e orando, trabalhando e orando. Quando alguém vir defamar tua família, vir defamar tua amiga, vir defamar o teu pastor, não vai ter acesso a você, porque quando ele chegar perto, você vai estar trabalhando e orando, trabalhando e orando. O Senhor está dizendo para você: para de dar margem para aquilo que não vai edificar a tua vida, para de dar espaço para aquilo que não vai ser crescimento para você. O que vai ser crescimento, Railine? Trabalhar, trabalhar. E
passe alguém dizendo: eu quero fofocar, como você vai estar? Alguém vai chegar e vou falar mal da pastora Cibele no meio das irmãs da Batista da Vila. E a Batista da Vila vai estar como? Eu vou falar mal do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai estar fazendo o quê? Eu vou falar da mídia. A mídia vai estar fazendo o quê? Eu vou falar dos obreiros. Os obreiros vai estar fazendo o quê? Eu vou falar dos pastores. Os pastores vai estar fazendo o quê? Eu vou falar da cidade. Eu vou estar fazendo o quê pela cidade? Ah, vou falar do teu filho. Vai estar fazendo o quê pelo teu filho? Ei, entendo o que o Senhor está dizendo para você. Fecha a brecha, tampa a lacuna, muda o número, alinha o propósito. Você não foi transicionada para entrar aqui para estar sendo agente de divisão. Você foi transicionada para ser agente de edificação. Aleluia, aleluia. Chega do espírito de divisão no meio dessas igrejas. Chega de contenda, de competição. Chega de dizer quem é melhor e quem é menor. Chega de dizer quem prega mais e quem prega menos. Tudo é reino, tudo é pro reino. Tudo é adoração ao reino, Senhor. Existe um espírito que o Senhor está dizendo: eu estou colocando por terra hoje. Meu filho, faz um barulho pesado aí. Barulho pesado. Tum, 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 assim, bem. Isso, crente, aí. Você não está entendendo. Quando nós começamos a tratar esse assunto, o mundo espiritual começou a movimentar. Porque a tendência do inimigo da minha alma e da tua alma é matar, roubar e destruir. Ele não chega matando e roubando e destruindo de qualquer maneira. Como ele chega, Railine? Entrando no nosso meio, tirando do nosso foco, do nosso propósito, para desalinhar o propósito que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo, a hora que eu passei aqui, o Senhor falou: declara isso. E eu vou declarar, em nome de Jesus, todo espírito de contenda todo espírito de divisão, todo espírito de acusação, todo espírito do medo, todo espírito que vem para querer acabar com o propósito que o Senhor colocou, eles vão procurar a Batista da Vila, mas não vai encontrar. O Senhor está liberando um decreto sobre essa casa nessa noite. Vão procurar, mas vão me achar trabalhando e orando, trabalhando e orando. Todo espírito que se levantou para todas as palavras que foram levantadas, todas as calúnias que foram levantadas, todas as acusações que foram levantadas, o Senhor denuncia no mundo espiritual nessa noite, para dizer: não vai prevalecer. Você pode orar comigo? Meu Deus do céu, você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Por favor, abra a sua boca. Abra a tua boca e começa a declarar. Porque o Senhor está cobrando hoje. Ele está quebrando hoje. Ele está quebrando hoje. Eu não sei por um caminho ele pode até ter vindo, mas nessa noite por 7 ele vai ter que voltar. Alguém ainda não entendeu que o problema não é a pastora Cibele, o problema não é o pastor Tiago. A luta nunca é contra a pessoa, mas é contra aquilo que ela carrega e aquilo que o Senhor chamou para fazer. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando, eu estou quebrando. Ele está quebrando, ele está quebrando, ele está quebrando, ele está quebrando. Ele visita lugares que ninguém visitou para dizer: a sentença acabou. Aleluia. Bibicabancho rebaia sawa. Berebiando com manaia fácia. Jesus do céu, emando que ne vai, darabandu revia somenecácia. Continua trabalhando e orando, pastora. Continua trabalhando e orando. Continua trabalhando e orando. Oh, meu Deus do céu. Continua trabalhando e orando. O trabalhar e orar é como se fosse um barulho de uma marcha. O trabalhar e orar é como se fosse a bondade e a misericórdia caminhando. O trabalhar e orar é como se fosse Jesus entrando como general de guerra. O trabalhar e orar é
Jesus pisando em sentença sendo desfeita. O trabalhar e orar é Jesus falando: estou pondo por terra agora. Tem mulheres que Damasco já entendeu que o nível de guerra aumentou, mas toda a potestade, principado e hoja da maldade está sendo destronada, 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 destronada. Vai crescer, vai romper, vai romper. A ordem era, não é para crescer, pois assim diz o Senhor: eu vou alargar as tendas. Tem alguém adorando aqui? Porque o Senhor vai alargar as tendas. Ele vai alargar as tendas. Ele vai alargar as tendas. E prova disso é que o Espírito Santo de Deus vai começar a tomar mulheres. Eita, Espírito Santo, Ele vai começar a encher mulheres agora. Eu quero terminar de pregar, meu Deus do céu. Ele vai começar a encher mulheres agora, porque o crescimento não vem só pela mão de a liderança. O crescimento vem pela mão das ovelhas. E aonde tiver mulheres cheias e tomadas do Espírito Santo de Deus, Ele vai te renovar. Aonde tiver uma boca disponível, aonde tiver uma mão disponível, aonde tiver um coração disponível, o Senhor está dizendo: eu estou entrando, eu estou entrando, eu estou entrando, eu estou entrando. Todo nível de guerra que foi levantado contra o ministério de louvor, Ele está dizendo agora: eu também estou quebrando toda a fofoca. Eu estou quebrando toda a fofoca. Amando que me recebe, rababando que faça. Ele está trazendo união. Ele está trazendo união. Não haverá sentença de destruição. Sai, replove, replace, decandam que mandai, remasse, defly, bibica, mandio farca, arribica, mando que marava, amando que mando que bidica vai a surepassa, deplacando que marachúria. Oh meu Deus, eu sinto o mundo espiritual tremer, 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 ai, tremer, 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 tremer. Oh meu Deus do céu, é o Senhor dizendo: eu estou liberando para o crescimento. Raízes machucadas não crescem, mas raízes tratadas expande, expande. Deus está cavucando terra e restaurando raízes. Ele está restaurando raízes aqui de mulheres que estão sentadas. Ele está dizendo: eu estou tratando, eu estou curando, eu estou tratando, eu estou curando, eu estou curando, eu estou curando. Ai, 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 ai. Quando procurar vocês, não vou encontrar vocês à toa. Estarão trabalhando e orando, trabalhando e orando, trabalhando e orando. Ei! Eu posso até ter vindo de Moabe, mas a minha descendência é do céu. Aleluia! Quando Boaz encontra Noemi trabalhando, o caminho para o final, ele encontra ela trabalhando. Todas as vezes que ela ia catar espiga, ela não ficava na frente dos secadores, ela ficava atrás. Posição que determinava de fato aquilo que ela era: uma ex-excluída.
Os secadores iam à frente, as servas que traziam água para os secadores à frente, e ela estava na última posição. Aqui catava somente o resto. Só que o texto bíblico diz que Boaz a enxerga, e ele pergunta: quem é ela? Alguém traz uma narrativa para ele dizendo: Boaz, essa é a mulher que veio com Noemi, é uma moabita. Perceba que a apresentação é gerando a limitação que ela tinha. A apresentação da terra é sempre rotulando as marcas que você carrega. Só que olha o que o texto diz: é moabita, porém existe uma contradição. Porém, entretanto, todavia, mesmo sendo moabita, da hora que ela chegou aqui até agora, ela não parou para descansar, a não ser um coxinho de tempo. Sabe o que o texto está dizendo? Mesmo ela sendo marcada, excluída e rejeitada, desde a hora que ela entrou dentro dessa ambiência, ela não parou de guerrear. Desde a hora que ela veio para a conferência, ela não parou de adorar. Desde a hora que ela veio para a conferência, ela não parou de entregar. Aí o texto diz: então diga para ela que ela achou um lugar seguro. Alguém pode perguntar: que lugar seguro é esse? Talvez o salmista pode te explicar: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu escudo e broquel. Quem é? O Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Ruth não estava com medo de, mesmo estando em Belém trabalhando, ela sabia que tinha um lugar seguro para ela descansar. Sabe por que você não tem medo de parar de trabalhar? Sabe por que você continua adorando e entregando? Porque você sabe que tem um lugar seguro te guardando. Esse lugar seguro nunca tratou-se de geografia. Esse lugar seguro trata-se de uma ambiência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. O que foi que Ruth disse para Noemi? O teu Deus será o meu Deus. Aí ela repete dizendo: Ele é o meu. Ruth continua trabalhando, servindo. E agora nós chegamos no texto como nós lemos. Boaz diz para ela: eu preciso correr, não sei nem que hora que é. Virou vigília. Boaz disse para ela: mulher, não saia daqui, permaneça comendo deste campo, se alimentando deste campo. Essa promessa casa exatamente com aquilo que o Senhor falou conosco no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Espíritos. Ficai em Jerusalém. Nós precisamos entender que existe um tempo de permanência em uma geografia. Nós não precisamos ultrapassar o tempo, nós precisamos permanecer na centralidade do propósito. Se existe um lugar que o Senhor está dizendo permaneça, permaneça. Ela permaneceu ao ponto de Boaz chegar e olhar para ela e dizer assim: Ruth, trabalhou o dia inteiro, né, minha filha? Trabalhei, Senhor. Então vem cá. Tecladista, só você agora. Espera aí que você já volta. Ruth, vem cá. Eu imagino, o texto não diz, eu estou conjecturando, tá, gente? Conta e risca. Ela olhando assim, dizendo: eu? Já reparou que existem mesas que nós não queremos acessar porque nós achamos que nós não somos dignas de estar lá? Ela olha para a mesa, a Bíblia diz que tinha os secadores, as servas e Boaz se alimentando. Ruth era excluída, era uma das maiores raízes que ela tinha. A partir do momento que ele chama ela para a mesa era lugar de comunhão, mesa era lugar de altar. Ele estava dizendo para ela: eu estou te dando acesso à mesa. Aquela mulher cananeia diz para o Senhor: Senhor, até as migalhas que caem da sua mesa, os cachorrinhos comem. Quando o Senhor vai fazer a mesa da preposição no livro do Êxodo, ele prega uma árvore, que era uma árvore completamente improvável, porque ela era toda suja, cheia de galhos, cheia de espinhos. Então perceba que desde o Antigo Testamento, desde a hora que o Senhor começa a montar o templo, o tabernáculo, Ele pega as coisas improváveis. Por que é que Ele não convidaria aquela mulher para sentar na mesa? Ele convida ela a sentar na mesa.
E quando ela senta na mesa, ele olha para ela: coma do pão. Coma do quê? Do quê? Pela tipologia bíblica, o pão é a representatividade na mesma proporção que também o pão pode simbolizar Jesus, o pão vivo que desceu. Então, quando o Senhor dá acesso para aquela mulher à mesa, Ele está dizendo: ei, eu sei quem você é, mas o que você vai comer aqui, apaga, elimina, remove todas as suas marcas passadas. Então, quando o Senhor te convida para uma mesa e Ele te apresenta o pão, Ele está dizendo para você que Jesus e a sua palavra é suficiente para mudar a história da tua vida. Quando Ele te convida para a mesa, Ele está dizendo para você que você não precisa mais nada, porque agora você tem alimento sólido. Mas eu sou prostituta, mas Ele está te chamando para a mesa. Mas eu sou mentirosa, mas Ele está te chamando para a mesa. Mas eu sou alguém excluída, mas Ele está te chamando para a mesa. E quando Ele chama para a mesa, Ele chama na mesa para te dar um alimento sólido, pão. Só que olha o que o texto diz: pegue o pão e molhe ele no vinagre. O vinagre, na cultura judaica, simbolizava dor, rejeição, angústia, amargura. Quando Jesus está crucificado no Calvário, Ele diz que está com sede. Eles molham uma bucha. Na onde? E dá para quem? Era Jesus dizendo, eles querendo dizer para Jesus: olha, você vai ter que suportar a dor e a angústia da morte. Jesus estava dizendo para aquela mulher, Ruth, a representação da igreja: filha, senta na mesa. Só que a mesa, ela te dá acesso, ela te dá alimento, mas ela não elimina a sua dor. Como não? Tem vinagre. Mas para todo vinagre tem o que nós falamos que para toda dor tem Alguém entendeu? Para cada trauma tem para cada ferida tem Ele estava dizendo para ela: pode pegar, pode sentar, e pega o pão e mergulha no vinagre. Eu fiquei lendo esse texto, eu falei: Senhor, por que mergulhar lá? Porque o Senhor estava dizendo: aonde a minha palavra entra, toda dor sai, toda angústia é eliminada, toda ferida é excluída, toda dor é superada. Você não está entendendo? Quando Jesus chama ela na mesa, não era somente para dar acesso, mas era também para restaurar, dizendo para ela: até agora você comeu das migalhas, mas agora eu estou te dando pão, e esse pão representa a sustentabilidade para a tua caminhada. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Nessa noite o Senhor está dizendo: você tem lugar na mesa, e nessa mesa Ele não vai tirar os vinagres da sua vida, as dores que você viveu, as marcas que você enfrentou. O problema é que você vai pegar todo esse vinagre, toda essa dor, e para cada dor você vai pôr palavra, 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 palavra. Railine, eu fui rejeitada pela minha mãe. Foi? Pois a palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe que amamenta seu filho esqueça de ti, o Senhor teu Deus jamais esquecerá de vós. Ele está dizendo: coloca a palavra nessa dor, coloca a palavra nessa angústia, coloca a palavra nesse medo, coloca a palavra nessa ferida. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está dizendo. Essa mulher precisava florescer, mas ela só floresce no capítulo 4, quando ela senta na mesa no capítulo 2, para ela colocar o pão sobre o vinagre e dar uma palavra de limitação nesse vinagre. Até agora, você quem sabe marcou, até agora alguém olhou para ela e disse: é uma moabita. Até agora alguém disse para ela: é uma mulher excluída. Até agora alguém rotulou ela pelas marcas que ela carregava, mas a partir de agora ela estava dizendo: eu não serei reconhecida pelas marcas que eu vivi, mas eu serei reconhecida pela palavra que o Senhor me fez caminhar e superar todas as dores que eu passei. Eu não sei se você entendeu. O Senhor está dizendo para você, mulher: hoje você tem acesso à mesa. Ela não
não come só o pão no vinagre, o texto também diz que ela come o grão tostado. Grão tostado era um alimento sólido, só que ele só era servido depois de passar pelo fogo. Tem alimento que você só vai se alimentar depois que você suportar o processo da prensa. Tem alimento que você só vai comer ao ponto dele te saciar depois que você aguentar todo o nível de pressão. Por que você quer fugir da pressão? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que o azeite, para ser extraído, ele precisa ser? Tu quer ter unção? Suporta a pressão. Quer ter autoridade? Suporta a pressão. Quer comer grão na mesa? Suporta a pressão, ou você vai viver sempre de farelo. Porque só come grão tostado na mesa quem se submete à dependência do pai. O pai me trouxe nessa noite para gritar para uma filha. Talvez você arrastou o ano de 2025 todo. Talvez você achou que o ano de 2026 a história vai se replicar sobre a tua vida. Eu sei que eu prego para mulheres que estão há mais de 5, 10 anos repetindo ciclos. Só que hoje tem mesa posta para você curar. Tem uma Noemi que foi lá na tua casa te buscar, te convidou, trouxe você aqui, já vai ser meia-noite. Você está sentada aqui, eu sei que você está sentada porque você não é uma desocupada. Você está sentada porque você escolheu estar aqui. Você escolheu se prostrar como Ruth se prostrou. Você escolheu aguentar todos os períodos como Ruth aguentou. E agora? Põe palavra nessa dor. Põe palavra nessa marca. Põe palavra nessa ferida. Porque é somente a palavra que vai curar as feridas das raízes que os rótulos te causou, que a família te causou, que o medo te causou. Cadê o ministério de louvor? Vamos, meus filhos. Vocês estão comendo um grão tostado? Quantas horas tocando, glória a Deus. Você não vai fazer oração contrária para mim não, crente. O Senhor revela. Ei, Ruth, você veio. Ruth é a representação da igreja do Senhor. Nós fomos rejeitados, excluídos, desde o jardim do Éden. A Bíblia diz que quando aquela mulher peca, nós somos desconstituídos daquilo que era para ser nosso. Mas o nosso Deus, que colocou o pão no vinagre, nos deu acesso de novo. É por isso que hoje nós podemos dizer que nós somos filhas. É por isso que hoje tem um lugar na mesa. É por isso que você pode dizer hoje que as suas raízes podem ser tratadas, restauradas e ressignificadas, para você viver um novo tempo. O Senhor não quer que você viva somente o começo da estação. Depois que ela sair da mesa, ela não é mais considerada como uma moabita. Essa mulher que era moabita faz parte da genealogia de Cristo, da linhagem de Cristo. Só que ela só passou para o próximo nível depois que ela sentou. Quais são as raízes que te impedem de crescer? Diga para você mesmo. Quais são as coisas que impedem você de avançar? O que é que você veio fazer aqui que você sabe que tem raízes aí que precisam ser tratadas, restauradas? Você sabe, é bom pular, rodopiar no manto. Eu amo, gente, eu sou pentecostal até o tutano. Meu menino 3 horas da manhã, mãe, que é isso? É ladrão? Eu falei, não, é oração, crente. Levanta e ora comigo. O mundo, lá em casa todo mundo entende o mundo espiritual. Não, Vaso, meu marido deve estar ali desesperado. Por quê? Porque ambiência. Mas o manto fly, o derrébia, não trata muita coisa que somente a lágrima e a confissão trata. Então, nessa noite, eu queria que de verdade, Ruth, você entregasse para o Senhor as raízes que precisam ser tratadas.
Tem mulheres que as raízes são as raízes da rejeição. Tem mulheres que as raízes são a raiz do medo. Tem mulher que é a raiz da comparação. Tem mulheres que a raiz é de traumas, a raiz da preguiça, a raiz da desobediência, a raiz do orgulho, a raiz da soberba, a raiz da insubmissão. Qual é a raiz hoje que precisa ser restaurada? Qual é a raiz hoje que o Senhor precisa tratar de dentro para fora? Será que essa raiz não veio marcada por uma dor que você teve que suportar e você nunca mais passou de nível? Será que essa raiz não nasceu aí porque você entendia que você precisava viver um novo tempo e você não conseguiu viver esse novo tempo? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Hoje o Pai está na casa. Hoje o Senhor Boaz se apresentou, Ruth. E Ele se apresentou para dizer para você que você pode até ter entrado como uma moabita aqui, mas você não sairá daqui da mesma maneira. Ele está dizendo para você que você pode ter até entrado aqui como alguém que não tinha força para continuar, mas você não vai sair da mesma maneira. Eu não sei se você tem liberdade. Se você tiver, nós já estamos encerrando. Segura na mão dessa mulher que está do teu lado. Dá a mão para ela, em nome de Jesus. Seja profeta nessa hora. Me ajuda a ministrar, nós já estamos encerrando. Em nome de Jesus. Toda Ruth para chegar a Moabe precisou de uma Noemi. Você entende que Noemi passou as dores que Ruth passou para que ela pudesse ter legalidade para profetizar sobre uma Ruth. Só que agora chegou o tempo da Ruth também viver esse novo tempo sobre a vida dela. E o Senhor nessa noite Ele te convida a viver essa nova estação. O Senhor nessa noite Ele te convida a viver um novo nível. Essa noite o Senhor convida você a sentar-se na mesa com Ele, aí mesmo onde você está, e colocar diante dEle. Apresenta para Ele. Os tempos já estão encerrando. Em 5 minutos nós encerramos. Apresenta diante dEle o que é que precisa ser tratado em você. Talvez você tenha medo, talvez você tenha mágoa, talvez você não consegue perdoar, talvez você não consegue esquecer, talvez você não consegue romper. Tem mulheres que têm chamado para pregar e talvez você não está conseguindo. O Senhor está dizendo: apresenta Ele, porque o pão já foi liberado para você nessa noite. Agora coloca esse pão no vinagre, coloca as palavras que o Senhor colocou sobre a tua vida, que vai trazer cura, que vai trazer libertação. Em nome de Jesus, o Senhor te convida nessa hora. Cadê o ministério de louvor? O Senhor te convida nessa hora a colocar sobre a tua vida o pão. Ele coloca sobre a tua história o pão. Jesus, Ele veio nessa noite para dizer para você, mulher, que o vinagre que causava dor, o vinagre que causava amargura, o vinagre que ainda te feria, mesmo você estando na casa do Senhor, mesmo você tomando atitude de servir ao Senhor, você sabe que você ainda não conseguiu romper. Tem tantas coisas aí. Tem uma mulher que não consegue ser submissa ao seu marido. Tem uma mulher que não consegue ter relações sexuais com o seu esposo. Tem uma mulher que não consegue ser mãe para os seus filhos. Tem uma filha que não consegue ser filha para a tua mãe. Ele está dizendo para você: ei, existe um pão que está caindo nessa hora sobre toda ferida, sobre toda dor. Ele está derramando sobre você. O Espírito Santo começa a tocar em você. Esse choro não é choro de remorso, não é choro emocional, é choro de alguém sendo liberto, é choro de alguém que sabe que o pão está tocando. Esse toque nessa hora é o toque do Espírito Santo que transforma de dentro para fora. Porque você permaneceu nesse campo, Ruth, a graça do Senhor te alcança. Porque você não desistiu dessa conferência, Ruth. O seu Boaz chegou nessa noite para dizer: eu vou curar você. Eu vou curar você. Eu vou curar você. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, enquanto essas mulheres estão assim, nós oramos por ela agora. Aonde tem um vinagre, onde tem uma dor de amargura, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar sobre a tua vida. Toda dor está sendo quebrada, está sendo anulada. Toda marca está sendo excluída. Todo trauma que você teve que suportar, ei, Noemi, você também está sendo alcançada. Você sabe que o Senhor está te restaurando de dentro para fora. De dentro para fora, em nome de Jesus. Vamos, é de dentro para fora agora. Agora, é de dentro para fora agora. A dor da alma vai sair por terra agora. Tem mulheres agora que vão começar a gritar. Esse grito não é de dor, é o Senhor te libertando. Todo grito da rejeição agora. Toda mulher que foi abusada, que foi sentenciada, a mulher que foi traída e não consegue perdoar, o Senhor está dizendo: você é livre. Você é livre. Você é livre. Essa dor não te paralisa mais. Essa dor não te paralisa mais. O pão cai sobre você.
você. O pão cai sobre você. O Filho de Deus abraça você. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus te curando. Te curando. Te curando. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Vamos. Espírito Santo de Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Começa a trabalhar de dentro para fora. Tem uma Noemi do teu lado dizendo para você: nós vamos viver a próxima estação. Nós vamos viver um novo tempo. Fica sobre os seus pés, fica sobre os seus pés. O Senhor Deus, Ele está trazendo e derramando sobre você. A mesa está posta. A mesa está posta. Aproveita desse banquete, mergulha nele. Mergulha nesse banquete. Ele está te convidando nessa noite a você entrar num ambiente que você talvez ainda não teve coragem de entrar. Ele te viu, Ruth. Ele te viu, Ruth. Tem um lugar pra mim. Ele te viu, Ruth. A tua mesa cura. Ele te viu, Ruth. Ele te viu, Ruth. Aqui tem vinho e pão. Ele te viu, Ruth. Tem uma Ruth chegando no altar prostrada porque ela sabe que é somente Ele. É somente Ele. É somente Ele. É somente Ele. Ele está curando. Ele está curando. Ele está curando. Ele está curando. Ele está curando de dentro para fora. Ele está curando de dentro para fora. Existe um fluir do Espírito Santo nessa noite. E Ele está dizendo: eu estou trazendo cura sobre dores. Ele está trazendo cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus, mulher, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. O Senhor está dizendo para você: existe um rio de água viva fluindo sobre você para trazer cura. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós oramos agora, Pai, nós cremos que o Senhor está trabalhando. Senhor, aonde tiver uma mulher agora que a raiz dela precisa ainda ser curada, ela não vai resistir pela religiosidade, ela não vai resistir pela vergonha. Deixa eu te dizer, se você não se apresentar na mesa, você sempre permanecerá da mesma maneira. O Senhor não veio tratar cargo, o Senhor não veio tratar posição, Ele veio tratar filhas nessa noite. Ei, filha, você tem acesso à mesa. Esqueça quem está do teu lado, você pode falar com teu pai. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem. Eu estou ouvindo gritos de pessoas aqui, tem almas, filhas que estão gritando aqui. Sabe qual é o problema nosso? Entrar e sair do mesmo jeito da ambiência. O Senhor está dizendo: eu estou te dando acesso. Eu estou te dando acesso. Eu estou te dando acesso à mesa. Venha, Ruth. Venha, Ruth. Venha, Ruth. Venha, Ruth. Senta na mesa comigo. Fala comigo. Fala para mim, Ruth. O Senhor está curando. Espírito Santo vai trabalhando mesmo de dentro para fora. Se você quiser, eu te convido você a sair do seu lugar. Se você quiser vir aqui na frente, você tem liberdade para isso. Mas entra nessa mesa agora, só você sabe como você chegou. Só você sabe como você chegou, mas não saia da mesma maneira. Porque o Senhor está dizendo: tem alguém que veio para dizer para você: coma desse pão. Esse pão está trazendo cura para tudo aquilo que te aprisionava. Em nome de Jesus, o Senhor te convida hoje a você acessar. Se existe alguém aqui que sabe que precisava dessa palavra, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para o altar. Hoje o altar representa a mesa na tua vida. Hoje o altar representa a mesa na tua vida. Hoje o altar representa a mesa na sua vida.
O pão da palavra vai trazer cura para você. Ele vai trazer cura para você. Tem mulheres abraçando outras mulheres, como uma Noemi abraçou a Ruth. Tem mulheres agora sendo visitadas pelo Senhor. Vem, tem espaço, pode vir. Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer cura sobre as tuas emoções. Ele vai trazer cura sobre o teu espiritual. Tem mulheres aqui que não estavam mais falando em mistérios. Pela marca que ela está carregando. No céu, deixa o céu descer na terra, como és no céu, deixa o céu descer. O Senhor te abraça. Existem pessoas aqui que só você sabe como você chegou. Só você sabe como você está. Pode vir mais para frente. Existem pessoas que ainda estão aí no fundo, que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim: você sabe as dores que você precisa suportar. Você sabe como você foi marcada. Até quando você vai fingir que está tudo bem, quando na verdade você não sabe que não está tudo bem? Nessa noite Ele está dizendo: coloca para fora, coloca para fora. Chama o teu pai, chama o teu pai. O teu pai está aqui. O teu pai cura, o teu pai restaura, o teu pai traz a libertação. O teu pai está quebrando toda a sentença que foi lançada. O teu pai, o Espírito Santo de Deus, Ele está trazendo uma onda sobre a tua vida nessa hora, meu Deus do céu. Ele está trazendo uma onda sobre essas pessoas aqui. E conforme o Espírito Santo de Deus vai manifestando, a cura vai chegando sobre elas. A cura vai chegando sobre elas. O Espírito Santo de Deus está derramando agora a glória dele sobre este lugar. Conforme a glória do Espírito Santo desce, o Senhor vai trazendo cura. Ele vai trazendo bálsamo sobre a tua vida. Deixa o céu descer. Deixa, Jesus, deixa Deixa o céu o Senhor está derramando sobre você. Ele está renovando a tua vida. Ele está te curando de dentro para fora. Ele está tirando os medos, os traumas. Ei, Noemi, abraça a sua Ruth agora, Noemi. Saia do lugar onde você está e declara sobre ela um novo tempo em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus, o Senhor se chama. O Espírito Santo de Deus repousa sobre vocês. O Espírito Santo de Deus repousa sobre vocês. Não entende tudo. O Espírito Santo de Deus te renova. Ele renova, ele renova, ele renova, ele renova. Ele renova, ele enche, ele enche, ele enche. Ele enche, ele enche, ele enche. O Espírito Santo de Deus renova, renova, renova. Existe uma glória sendo derramada agora neste lugar. O Espírito Santo de Deus derrama sobre essa casa uma porção diferente. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inunda Jesus. Inunda Jesus. Inunda Jesus. Inunda Jesus. Inunda Jesus. Abaixo viria babando que babaxu. Da babando que babaxu rebabaxa.
conforme a glória do Senhor desce. Há um renovo espiritual acontecendo nessa casa. Espírito Santo de Deus, tu não pediu que eu falasse contigo? O Espírito Santo de Deus, ele repousa sobre a vida de vocês, trazendo um avivamento, uma cura e um avivamento. O quebrantamento vem e a cura chega. Isso libera sobre ela, libera, porque o Senhor está dizendo. É promessa. Essa criança é promessa. Essa criança vai ser resposta na tua vida. Não questiona porque algumas coisas aconteceram, mas celebra porque o Senhor está dizendo: eu trouxe cura através da vida dessa criança para a tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo, Ele está renovando. Pessoas que não são batizadas do Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus vai batizar nessa noite. Seja cheia do poder de Deus. És bem-vinda aqui, bem-vindo. Adore o Senhor. Adore o Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor Santo Espírito. Vem, meu amigo Espírito Santo. 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 Todas as vezes que ele chega, alguma coisa muda. Todas as vezes que ele chega, ele transforma. Ele restaura. Ele muda e ele está restaurando em nome de Jesus. Vidas estão sendo restauradas. Vamos provar o quão Ai, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Enquanto você toca esse instrumento, o Senhor manda eu te dizer nessa noite: eu te escolhi, eu te separei. E enquanto você toca, eu também curo as suas raízes. Eu também trato dentro coisas que só você sabe. E digo para ti: quanto mais firme tu estiver em mim, mais eu estarei também em vós. E tu verás a minha mão movimentar em teu favor. Eis que eu tenho uma promessa para com a tua casa, e ela nem se cumpriu ainda. Mas o Senhor Deus, no ano de 2026, faz lá uma visitação diferente. E a glória do Senhor vai ser notória e perceptível. E mesmo quem estava de longe vai ver a mão do Senhor movimentar. A mão do Senhor movimentar. Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Obrigada, Pai, por cada vida, por cada mulher que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Porque quando eles adoram, a Bíblia diz que quando Davi tocava, pessoas eram curadas, espíritos eram libertos,
e vidas eram restauradas. O Senhor está dizendo: eu quero usar a instrumentalidade da tua mão. Senhor, eu oro pela vida dos seus filhos. Glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Que você estava carregando, mas Ele diz: essa noite eu decidi marcar a promessa também sobre a tua vida. Eu estou removendo o peso de ti. Tu diz: Senhor, alguém que está do teu lado, fica de duas em duas. Em nome de Jesus. Quem está aqui na frente pode ficar. Pai, eu oro pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que o Senhor estabeleceu nessa noite. Por cada mulher que rompeu, Senhor, as suas limitações, os seus medos. Por cada mulher que chegou marcada, esse abraço, ela está sendo curada. Esse abraço, ela está encontrando nesse alguém, uma Noemi, a Noemi encontrando a sua Ruth. Pai, eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Abençoa essa casa, abençoa esse ministério, abençoa essa conferência. Pai, que o Senhor continue fazendo. Nós abençoamos, Senhor, todos aqueles que se disponibilizaram a servir. Em nome de Jesus. Que foram curadas as suas raízes.